Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma aula. Vamos dar continuidade às aulas de fisiologia do sistema excretor, essa é a nossa quinta aula. Nós vamos falar um pouco mais especificamente, apesar de eu já ter falado bastante, sobre o controle da função renal. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, PhD em farmacologia, e a gente está aqui num curso de fisiologia. Já abordamos aí, iniciamos a abordagem do sistema excretor e estamos no quinto vídeo sobre o sistema excretor. Então, hoje nós vamos detalhar mais o controle da função renal. Então, a gente já viu que a regulação da função renal, o controle dessa função renal, ele ocorre através da regulação hormonal de reabsorção renal de água e de eletrólitos. Como é que ocorre essa regulação para o organismo saber o que precisa ser reabsorvido de água e de eletrólitos, o que precisa ser excretado? Então, quando o nosso corpo, por exemplo, está no momento de carência de água, ou seja, a nossa osmolaridade está elevada, isso quer dizer que o nosso sangue está com grande concentração de eletrólitos e pouca concentração de água. Isso faz com que a gente necessite, que ative um sistema no nosso organismo para que a gente reabsorva mais água durante o processo de filtração renal, então durante o processo de formação da urina. Logo, essa reabsorção de água vai fazer com que o nosso volume urinário diminua, porque eu vou diminuir a excreção de água, certo? Então, a gente vai ter o aumento dessa osmolaridade no nosso organismo, essa nossa osmolaridade sanguínea, faz com que estimule o centro da sede lá no nosso hipotálamo, que vai estimular a liberação de hormônio antidiurético. O que é um hormônio antidiurético? É o hormônio que vai inibir a diurese. Então, esse hormônio vai fazer com que eu reabsorva mais água lá nos túbulos renais, para que eu aumente o volume de água na minha circulação. Logo, eu tenho a diminuição do volume de urina. Então, quando eu tenho carência de água no organismo, isso quer dizer que eu tenho uma baixa concentração de água no meu sangue e uma alta osmolaridade. Essa alta osmolaridade ativa lá o centro de sede, que vai fazer com que eu aumente a ingestão de água e vai fazer com que o hipotálamo libere hormônio antidiurético, inibindo aí a diurese, ou seja, inibindo a saída de água pela urina, ou seja, aumentando a reabsorção de água, certo? Quando nós temos excesso de água no organismo, então tomamos lá 3 litros de água, nós temos nosso sangue bastante diluído, então eu tenho uma diminuição da osmolaridade. Eu tenho ainda íons no meu sangue? Tenho, mas eles estão diluídos, porque eu tenho uma quantidade de água maior no meu sangue. Isso faz com que essa baixa osmolaridade, por causa desse excesso de água, que a gente pode falar entre aspas, tá? Que ocorre uma diluição sanguínea, ele vai inibir o centro da sede. Então, lá no meu centro de sede, eu não vou ter sede, não há necessidade de ingestão de água. E inibe aí a liberação do hormônio antidiurético lá na neurohipófise. Inibindo a liberação do hormônio antidiurético, isso quer dizer que nos meus rins, meus túbulos renais, eu vou ter uma menor reabsorção de água. Ou seja, essa água vai ser eliminada do meu organismo, ou seja, ela vai ser excretada, ela vai sair na urina, ok? Ela vai fazer parte do volume urinário, ela vai aumentar o volume urinário. Então, a baixa osmolaridade inibe a ADH, a alta osmolaridade ativa a ADH. Alta osmolaridade quer dizer que eu tenho carência de água, baixa osmolaridade quer dizer que eu tenho excesso de água. Então, a gente já tinha explicado isso nos outros vídeos. Aqui é só para a gente ver qual o primeiro passo para a regulação aí
desse controle da função renal. Como é que controla quanto de água vai ser reabsorvido, quanto não vai ser? Isso vai depender da osmolaridade, certo? Então, o que pode alterar esse controle da função renal, né? Essa osmolaridade, essa liberação do hormônio antidiurético. A ingestão de bebida alcoólica. Então, sempre que se há a ingestão de bebida alcoólica, a gente tem a diminuição do hormônio antidiurético, né? Então, se eu tenho a diminuição do hormônio antidiurético, eu vou diminuir a reabsorção de água. Então, eu vou excretar mais água. Por isso que quem bebe muita cerveja, por exemplo, fica indo ao banheiro de hora em hora, né? Todo momento, porque ele aumenta a micção. Aumenta a micção porque aumenta o volume urinário, porque eu diminuí o hormônio antidiurético, ou seja, eu estou fazendo uma diurese maior, né? Então diminui o hormônio antidiurético e essa diminuição do hormônio antidiurético faz com que eu reabsorva menos água nos túbulos renais, logo eu tenho volume urinário maior. Numa situação de frio, né, no inverno, onde nós temos frio, é também normal a pessoa aumentar a micção. Por que aumenta a micção, né, a ida ao banheiro? Né, porque você diminui a transpiração. A transpiração é uma das formas que a gente tem de perda de líquido no nosso corpo. Além de diminuir a transpiração, nós também inibimos o hormônio antidiurético. Então, eu tenho a diminuição da transpiração, a inibição do hormônio antidiurético e eu tenho o aumento da micção. Então, quando ocorre o aumento do hormônio antidiurético, que a gente já viu, né, que ocorre por um aumento da osmolaridade sanguínea, eu vou ter uma retenção maior de água e isso pode causar uma hiponatremia, certo? Diminuição de sódio no sangue. Por quê? Porque eu vou aumentar a retenção de água, esse sangue teoricamente ficará mais diluído. Essa diluição pode causar uma hiponatremia. Quando eu tenho diminuição da liberação do hormônio antidiurético, eu tenho a diminuição da reabsorção de água nos túbulos renais, logo eu tenho um aumento do volume urinário, aumento da micção. Então, o sangue fica mais concentrado, porque eu vou aumentar a osmolaridade do meu sangue, o que pode causar um estado que nós chamamos de diabetes insípidos. O que é a diabetes insípidos? Ela é um distúrbio que vai acontecer no nosso organismo, né, por um desequilíbrio de líquidos corporais. Então, a falta desse equilíbrio hídrico, né, hidroeletrolítico, né, então a falta desse equilíbrio, esse desequilíbrio de líquidos no nosso corpo, vai fazer com que nós possamos desenvolver um tipo de diabetes que é chamado de diabetes insípidos, que é causado pela concentração de glicose no nosso sangue. Então, que leva a sintomas como muita sede, mesmo a pessoa bebendo água, ela sente muita sede, produção excessiva de urina, porque ela acaba bebendo muita água, tem uma produção excessiva de urina e pode causar aí, por essa produção excessiva de urina, uma desidratação. Então, a diabetes insípida é um distúrbio que ocorre por um desequilíbrio de líquidos no corpo, que leva a sintomas como muita sede, mesmo que se tenha bebido bastante água, e produção excessiva de urina, o que pode causar desidratação, ok? Então, aqui são situações anormais, né? Anormais não frequentes, não é nem anormais, porque frio não é normal, mas a ingestão de bebida alcoólica não é uma coisa que o nosso organismo está acostumado, né? A gente pode dizer que não é uma normalidade fisiológica. Então, são situações em que ocorre uma alteração desse controle da função renal. Então, só para a gente rever aqui mais uma vez, se eu tenho um aumento da liberação de hormônio antidiurético, eu aumento a reabsorção de água lá nos meus túbulos renais. Se eu reabsorvo água, a água está voltando para o meu organismo, logo eu diminuo o volume de urina. Então, a urina, ela vai ficar mais concentrada e o sangue vai ficar menos concentrado. Eu diminuo a osmolaridade e aqui aumenta a concentração na urina.
Quando a gente tem diminuição do hormônio antidiurético, logo eu tenho diminuição da reabsorção de água pelos túbulos renais, né? Se diminui a reabsorção de água, essa água está saindo do meu corpo. Então, eu aumento o volume de urina. Aumentando o volume da urina, a urina está menos concentrada. Se a urina está menos concentrada, né, isso quer dizer que o meu sangue está mais concentrado, ok? Então, uma outra forma de controlar a função renal, além do hormônio antidiurético, que também é conhecido como vasopressina, nós temos a liberação da aldosterona. A aldosterona vai influenciar aí principalmente na concentração de sódio. Então, a gente tem aí, quando se tem o aumento da concentração de sódio no nosso corpo, nós temos a aldosterona aí sendo liberada pela nossa suprarrenal, agindo nos nossos rins, fazendo com que aumente a diurese. Então, a aldosterona age diretamente na concentração de sódio. Então, a gente já sabe como é liberada a aldosterona, a gente já viu em vídeos passados, né? A aldosterona, ela é liberada através da liberação da renina, que é liberada pelos rins. A renina vai ativar, né, vai fazer com que a angiotensinogênio se transforme em angiotensina 1, que se transforme em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela é um vasoconstritor natural, que causa um aumento de pressão arterial, e ela também estimula a suprarrenal a liberar a aldosterona. A aldosterona aumenta a retenção de sódio, então aumenta a concentração de sódio. Aumentando a concentração de sódio, eu também aumento a pressão arterial. Se eu aumento a concentração de sódio, o meu sangue fica mais, né? Eu aumento a osmolaridade sanguínea. Quando a gente aumenta essa osmolaridade, o aumento da osmolaridade também estimula a liberação do hormônio antidiurético, que aumenta a reabsorção de água e aí faz com que a urina fique mais concentrada, né? Diminui o volume urinário. Então, a aldosterona, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, ela age exclusivamente na retenção de sódio, né? Então, a gente tem aí, quando aumenta essa concentração de sódio, eu ativo o meu centro de sede lá no hipotálamo, né? O centro de sede está ativado, faz com que eu aumente a ingestão de água, né? Aumentando a ingestão de água. Além disso, a aldosterona, que aumenta essa osmolaridade, vai estimular a liberação do hormônio antidiurético. E esse hormônio antidiurético também vai exercer função aumentando a retenção de água, certo? Então, aqui eu tenho a ação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a aldosterona tem função de aumentar a retenção de sódio, agindo juntamente com o hormônio vasopressina, o hormônio antidiurético. Então, aumenta sódio, o hipotálamo vai ser ativado no centro de sede e vai fazer com que você beba mais água. Esse aumento do volume de água ingerido faz com que eu aumente o volume sanguíneo. O aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão dentro dos vasos. E isso pode aumentar a nossa pressão arterial, né? Então, quando ocorre o aumento dessa pressão, né, arterial, a gente vai ter aí um aumento causado pelo aumento do volume sanguíneo. E como é que se controla esse processo, né? A gente vai então inibir o hormônio antidiurético. Inibindo o hormônio diurético, eu aumento da micção, aumento do volume urinário, né? Então, eu inibi o hormônio que inibe a diurese, né? Então, ele inibe a diurese, diminui a reabsorção de água, faz com que aumente o volume urinário, restabelecendo o volume sanguíneo. Então, assim, a gente controla, né? Faz um equilíbrio hidroeletrolítico, né? E esse equilíbrio dessa função, esse controle dessa função renal faz com que a gente não tenha um aumento de pressão, por exemplo, por um aumento da ingestão de água. Então, só mais uma vez,
né? Lembrando que se eu tenho a diminuição do hormônio antidiurético, né? Ocorre a diminuição do hormônio antidiurético, eu tenho essa diminuição, ela causa diminuição da reabsorção de água nos túbulos renais. Essa reabsorção de água diminuída, né? Isso quer dizer que a água não volta para o meu sistema sanguíneo, ela vai ser excretada, então eu aumento a diurese, né? E essa diminuição desse hormônio, se eu tenho diminuição da concentração de sódio, eu não tenho a ativação da liberação da aldosterona, certo? Então, a gente tem aqui, quando o hormônio antidiurético está diminuído, concentração diminuída, né? Por exemplo, por um excesso de água, eu diminuo a osmolaridade sanguínea, diminuo a reabsorção de água pelos rins e aumento a diurese. Então, os dois sistemas funcionando juntos, como eu já expliquei, a gente sabe que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele é um sistema que ele vai funcionar, por exemplo, se eu tenho diminuição da pressão arterial, diminui a pressão dentro do meu sangue, para eu aumentar essa pressão, uma das formas é aumentando o volume sanguíneo. Então, o que acontece? Ocorre um estímulo renal para a produção de renina, renina é liberada, transforma angiotensinogênio em angiotensina 1, que se transforma em angiotensina 2, que tem uma ação vasoconstritora, então ela sozinha consegue aumentar a pressão arterial. Além disso, ela estimula a suprarrenal a produzir a aldosterona. A aldosterona, que a gente já viu que age na concentração de sódio, aumenta a concentração de sódio, aumenta a osmolaridade, aumenta a retenção de sódio, aumentando a retenção de sódio dentro dos vasos sanguíneos. Isso faz com que a água migre para aquele vaso, né, por um controle de osmolaridade. Então, eu tenho um aumento da pressão arterial por um aumento de volume sanguíneo final, ok? Então, a gente tem aqui os dois sistemas funcionando conjuntamente. Se eu tenho diminuição da concentração de sódio, né, se eu diminuo a concentração de sódio, a aldosterona vai ser aumentada. Então, numa baixa osmolaridade, eu vou ter aumento da secreção de aldosterona para fazer o controle, certo? E manter sempre o equilíbrio. Como é que essa aldosterona vai ser liberada? Pela renina, né? Então, diminuiu a concentração de sódio, é um caso de diminuição de pressão arterial, né? Tem diminuição do volume sanguíneo, estimula o rim a liberar renina, que transforma a angiotensinogênio em angiotensina 1 e 2, que tem ação de vasoconstritora e ela sozinha consegue aumentar a pressão arterial, mas também estimula a suprarrenal a produzir aldosterona. Então, aumenta a produção de aldosterona, que faz com que eu retenha mais sódio e também aumente a pressão arterial, certo? Então, aí a gente tem os dois ciclos, né, de controle da função renal. Então, além disso, nós temos o peptídeo natriurético, que também é produzido e aumenta aí o volume sanguíneo. Esse peptídeo natriurético, ele é produzido no nódulo atrial, né? Então, é um peptídeo atrial que é responsável pela diurese. Então, quando você tem o aumento da liberação do peptídeo natriurético, eu tenho ações inibidas, como a produção da renina vai ser inibida pelos rins, eu vou ter aldosterona sendo inibida pelo córtex adrenal e o hormônio antidiurético também sendo inibido. Isso vai fazer com que essas ações inibidas, eu tenha aumento da micção, aumento do volume sanguíneo, aumento a excreção de sódio e consigo reduzir a pressão arterial. Então, é uma outra forma de controle, né, da pressão arterial. Nós temos aí a ação do hormônio antidiurético, do sistema renina, angiotensina, aldosterona e da produção do peptídeo natriurético. Então, diminui o sódio, né, eu tenho diminuição da pressão, eu tenho a aldosterona agindo aí, aumento a aldosterona,
para que eu tenha aumento da reabsorção de sódio. Aumentando a reabsorção de sódio, eu vou aumentar a reabsorção de água, né? E isso vai fazer com que diminua o volume da urina e aumente a pressão arterial. Então, a urina fica mais concentrada, aumenta o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Ok? Então, isso aqui é um resumo das concentrações de sódio, né? Como ela influencia diretamente na produção da aldosterona, na produção do hormônio antidiurético, na reabsorção de sódio e água e no volume sanguíneo e urinário, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha fechado aí o controle da função renal. A gente vai fazer um último vídeo falando especificamente do equilíbrio hídrico-eletrolítico, que apesar de eu já ter falado nos últimos vídeos, eu vou focar somente nesse assunto, é o próximo vídeo. E a gente finaliza aqui. Qualquer dúvida, me mandem e-mails, podem entrar em contato comigo, pode deixar perguntas aí nos comentários, que eu vou responder a todos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!